aproveitar aí que a gente está falando sobre o Supremo Tribunal Federal e colocar um outro tema aqui, que foi a posse do ministro Luiz Roberto Barroso, agora como presidente do Supremo Tribunal Federal, já que a ministra Rosa Weber, que era até então presidente, se aposenta agora na semana que vem. E a gente tem um trecho do discurso aí do ministro Luiz Roberto Barroso, que fala, entre outras questões, sobre equilíbrio também entre os poderes. Vamos dar uma olhada. É imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. Numa democracia, não há poderes hegemônicos, garantindo a independência de cada um, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil. Havia uma expectativa muito grande sobre o discurso do ministro Barroso, porque ele assume o poder exatamente nesse momento em que há uma tensão entre Congresso e o STF. Todo mundo estava na expectativa disso. Será que ele vai fazer algum tipo de sinalização? Porque o Lira e o Pacheco estavam ao lado dele, ali, junto também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que vocês enxergam esse momento em que entra Barroso e, na visão de vocês, como que deve ser a gestão dele à frente do Supremo Tribunal Federal? Diálogo. Ele abre o discurso dele falando principalmente em diálogo, abaixando a fervura, e ele inclusive cita o presidente da Câmara ao seu lado em questões de caminho de conversa, baixar a fervura, os poderes se entenderem, porque só dessa forma que a gente vai conseguir trazer pautas importantes como o aborto, em conjunto, o Congresso pode fazer seu papel, o Supremo pode fazer seu papel, se tiver diálogo. Ele dá exemplos, eu não consigo, não tem aqui, mas ele dá exemplos, inclusive, de diálogo. Ruralista falando com gestores, sabe? Ele dá exemplos onde falta diálogo e dá para fazer. Porque, mas você acredita nesse diálogo num país tão polarizado como o que a gente está vivendo agora? Mas então, falta as pessoas poderem escutar as diferenças de opiniões. Porque em relação não é porque o SCAF tem opinião diferente do que eu, do Felipe, que eu vou odiar o SCAF. Eu tenho que entender o que ele tá pensando, que muitas vezes pode ser até complementar ao que eu estou pensando. Mas quando eu não consigo parar para pensar o que ele está falando, eu não consigo nem enxergar se é complementar ou se de repente ele tem uma visão que eu não consegui observar ainda. O que falta é diálogo. E está faltando diálogo para o Supremo, está faltando diálogo para a Câmara. Muitas vezes se falou aqui, olha, o Supremo poderia ter avisado a Câmara. Não sei se poderia ter avisado, mas poderia ter uma certa articulação de desejos. Olha, eu estou com esse monte de processo aqui e eu vou tocar para frente. E vocês tocam aí para vocês, fazem por lei e a gente se acerta. Mas aí não entra na questão da independência entre os poderes que vocês estavam... Mas a independência existe, mas nós vivemos num mundo político. O que foi, Rosso? Eu acho que a questão da independência tem a ver com outra palavrinha chamada harmonia, e que o Barroso colocou. Eu concordo com o que o Wilson colocou aqui. Essa apresentação inicial do Barroso foi mostrando um diálogo, porém, vindo de um presidente do Supremo que falou que derrotou o bolsonarismo. Ou seja, que colocou questões políticas dentro do Supremo Tribunal Federal num congresso político de uma entidade estudantil. Então a gente tem que tentar observar com cautela a apresentação dele, que foi inteligente, chamando o diálogo, que é isso que nós precisamos na República do Brasil hoje, é realmente ter esse diálogo, essa construção, num momento onde está pegando fogo essa relação entre STF e Congresso Nacional, porém a gente tem que observar passo a passo na prática como o Barroso vai conduzir o STF. Porque ele já demonstrou que tem uma veia política forte. Fala, Monteiro. Um dos temas, assim, bom do Barroso, né, que o Barroso ele é um acadêmico, né? Então ele escreveu vários assuntos, vários livros, vários artigos sobre direito constitucional, sobre o Supremo Tribunal Federal. Então você sabe mais ou menos o que ele acha, né, da governança do Supremo Tribunal Federal. E o STF ele tem um ponto, né, que eu acho importante em momentos de polarização, que é criar o common ground, né, o grau comum, né, o chão em que as pessoas possam caminhar conjuntamente, sem conflito, né, aquele limite que a polarização não pode alcançar, né. Então, o Barroso ele vai querer traçar esse common ground, né, esse chão comum, né. E outro ponto do Barroso, que é claro nos discursos dele, é que ele quer realmente diminuir os recursos que chegam ao Supremo Tribunal Federal, né? O STF, ele julga 100 mil casos por ano e ele só pode julgar 200 casos no plenário. Ou seja, é completamente
incompatível com a lógica da decisão colegiada. Então esse é um ponto que a gente pode esperar do Barroso. Outro ponto que a gente pode esperar do Barroso, que eu acho que é importante, é que o STF no Brasil não tem aquela opinião da Corte, né? A gente não sabe o que a Corte acha sobre liberdade de expressão, o que a Corte acha sobre questão da regularização fundiária, por exemplo. A gente sabe qual que é a opinião de cada um dos ministros, né? Mas a gente não sabe qual que é a opinião consolidada da Suprema Corte no Brasil. Então, eu creio que o Barroso vai buscar aquele voto discutido, aquele voto consolidado, aquele voto consensual, né, não unânime, entre os ministros para poder chegar na decisão e na opinião da Suprema Corte no Brasil. Nesse ponto, você concorda com o Felipe Monteiro, em SCAF? Eu concordo em parte, porque eu não vejo o Supremo Tribunal Federal dialogando política com ninguém. É o órgão do judiciário. Quem dialoga política é o executivo e o legislativo, que foram eleitos pelo povo e que tem mandato de 4 anos ou eventualmente 8 anos. Eu acho que o Supremo tem que dialogar com os outros poderes, mas na função deles, que é de aplicar a lei ao caso concreto. Somente isso. O Supremo não pode discutir política, né? Ministro do Supremo não poderia ter conta em mídia social. Eu sou contra isso, porque eu acho que é incompatível com a sua função da imparcialidade. Então eu vejo que o Supremo Tribunal Federal ele precisa pacificar a sociedade, nos dar segurança jurídica. Todos os ministros de Suprema Corte do mundo inteiro não ficam fazendo festa, não dão entrevistas. Eu acho isso errado, eu acho que é um desvirtuamento de função. Não estou dizendo que isso vai eventualmente alterar o fundamento das suas decisões. Todos os ministros são extremamente competentes, mas eu vejo que é incompatível com a sua função. Você pode ter políticos ruins, você pode ter governadores, presidente ruim, parlamentar ruim, mas um ministro que é vitalício, que ninguém o tira de lá, que ele não tem tempo de mandato, ele precisa se preservar e preservar a sociedade. Deixa eu girar um pouco aqui no nosso Tá na Roda e ouvir um pouco do que o Gustavo Segré tem para falar sobre esse tema. Levantou a mão, Segré, pode contar para a gente. Mas sabe por que levantei? Porque eu defendo sempre a divisão dos 3 poderes, sou fã de Montesquieu, 1748, e uma das características do poder judiciário é a invisibilidade, o que nós não vemos no Supremo Tribunal Federal. Eu gostei parcialmente do discurso do presidente Barroso, mas teria esperado que ele dissesse: foi um momento de tensão, de emoção, que eu falei, derrotamos o bolsonarismo, porque essa não é uma atribuição minha como presidente ou como ministro. E foi um erro quando eu falei para uma pessoa na rua, perdeu o mané. E dessa maneira me dá a sensação que todo poderia se encauzar melhor para que essa pacificação realmente seja. Se nós estamos dependendo da subjetividade de um ministro da Corte, e nós já vemos o que acontece quando uma subjetividade e um poder que deveria ser invisível e não é, gera na sociedade. O que foi, Azone? Eu vi que você olhou para o Segré enquanto ele se manifestava ali. Não, eu acho que primeiro concordo em partes com o SCAF. Eu acho que magistrado da primeira, segunda, até os ministros do STF não tem que se manifestar em rede social, não tem que dar entrevista, justamente pelo cargo que assume. Mas a gente vive num mundo diferente. Mas não pode, porque assim... O Supremo tem TV. Mas na base deles, o que tem por dentro? Tem um processo. O juiz, por exemplo, o Moro quando estava na Lava Jato, ele falava abertamente sobre o andamento dos processos. Não pode, gente. Tem segredo de justiça ali dentro. Tem instrução processual. Não é bem assim para você, Pedroso? Sabe, então é assim, eu acho que assim, o Barroso... Essa definição que eles pedem, que eu até concordo, é muito difícil de existir no mundo atual. Existia isso lá em 1960, 1970. Hoje, com redes sociais, com a imprensa em cima, ao vivo, com link, estamos falando num link num celular. Exatamente, que eu quase derrubei, inclusive, agora há pouco. O Barroso estava sendo xingado ali pelos manifestantes, ele reagiu, como qualquer um aqui teria reagido, qualquer um teria reagido. Mas olha, você vê a internet foi criada por nós. E ele não falou aquilo numa entrevista. Se ele tivesse, olha, ele está num programa de TV, falou, perdeu o mané, eu falei, não. Mas ele precisava ir ele estava sendo... Wilson, você já viu algum juiz da Suprema Corte americana se manifestar na rede social? Ele tem a mesma internet que eu e você. Mas eu te garanto que hoje as pessoas sabem mais a opinião e já escutaram e já gravaram também do Supremo Tribunal Americano, igual aqui. Eu estou falando, as pessoas estão mais expostas. Nós estamos mais expostos. Sim, mas existe. Nós estamos mais expostos. Porque é vitalício
e você não tem mandato, você só perde a vitaliciedade aos 75 anos, que a sua preservação é maior do que tudo. Mas, por exemplo, pega o deputado Barroso... pode falar 4 anos de bobagem. O máximo que vai acontecer com ele é ele não ser reeleito. Às vezes fala 4 anos de bobagem e é reeleito, né? Então, o que a gente precisa entender é que o cargo de magistratura, né, ele é muito sensível nessa questão social. Por exemplo, eu concordo com você, ele perdeu a cabeça aquele dia na rua, ele se manifestou como cidadão, ele tem sangue quente como qualquer pessoa aqui, mas é impressionante o cuidado que o ministro da Suprema Corte tem que ter com ele mesmo. Ele precisa se policiar. Ele não pode dar uma opinião que um parlamentar que é obrigado a dar aquela opinião, porque senão ele tem que tirar a toga e na sua publicidade, no seu conhecimento, ele virá um parlamentar, ele se candidata e vence a eleição. E no caso do Congresso da Uni, não foi uma abordagem Ele foi convidado, ele subiu, ele aguardou a fala dele, ele estava num ambiente político e ele emitiu a opinião dele política. Aí é um problema. Como você analisa, Monteiro? Não, são coisas diferentes, né? Primeiro, por quê? É o seguinte, eu acho que realmente tem que repensar a ideia de transmissão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Realmente isso é um problema. É um problema por várias razões. Primeiro que tem vários estudos que mostram que os julgamentos, depois que as decisões e os debates foram publicizados, ficaram piores e mais longos, né? E menos eficientes. Então, a gente tem que realmente discutir de forma séria essa super... Mas isso por quê? Por causa da necessidade dos ministros de falarem o seu voto? É lógico. E se colocarem para a sociedade diante daquele tema que está com eles? Essa superexposição do Supremo Tribunal Federal é ruim até para os próprios ministros, né? Com certeza, por exemplo, todo mundo sabe quem são os ministros do STF no Brasil por conta dessa exposição. Sim. A mídia transmitindo em tempo real os julgamentos, eles não conseguindo fazer o que eu acho mais importante, que é definir, né? Mas, por outro lado, isso não traz transparência também para quem está acompanhando? A transparência, na verdade, é a publicação do voto. Não, mas, Felipe... Mas a transparência... Você pega o Congresso, você pega a Suprema Corte dos Estados Unidos, eles decidem e publicam o voto. Sim, mas isso está certo. Tá, mas espera aí, só uma questão. Você acha que a sociedade conhece os ministros porque assistimos à TV Justiça? Não. Não. Também, mas também. Não é por causa disso. Mas você... Não, aí pode ser o ambiente judicial. Mas a população assistir à TV Justiça, conhecemos os ministros, inclusive, conhecemos mais nomes de ministros que nomes de jogadores da seleção brasileira. Isso é ilógico para qualquer sociedade. Muito mais para uma sociedade futilizada como a do Brasil. Então, tem uma participação social muito ativa. Todos os ministros. A mídia transmite e se baseia as notícias em cima da TV. A população pode não estar assistindo 24 horas. Mas, Wilson, pode estar assistindo... Mas eu acho que o erro não está na transmissão da TV Justiça. Não é a transmissão. Está no ministro subir num congresso de estudante e falar como ele pensa. E isso vira... Mas tem diferença? Escola que mostra que ficaram piores decisões, cara. Foi pior. O Supremo Tribunal Federal ficou pior. Demorou a questão. Os votos ficaram mais longos. Uma coisa é a qualidade da decisão, que pode estar completamente correto, não tem problema. Julga-se mais ou menos mal, tal. Agora, o problema é ser notícia de cotidiano. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não pode ser conversa de bar. A conversa de bar é futebol, é X, é Y, é aquela conversa gostosa que é uma terapia social. Agora, você não pode ter a Suprema Corte sendo conversa do cotidiano. É que nem o... Porque para nós, que somos advogados da ordem jurídica, que a gente milita nesse campo, para nós é péssimo. Nós queremos o judiciário preservado. Eu quero ter um ministro do Supremo altamente preservado. Eu quero que o Felipe vá lá nas mesmas condições que eu e despache com o ministro do Supremo como advogado. Não pode ter distinção de uma coisa. Agora, diante de todas essas questões e até características do ministro Barroso que vocês colocaram para a gente até aqui, eu vou fazer um giro muito objetivo e é uma resposta objetiva que eu espero de vocês. Vocês acreditam que ele consiga garantir esse diálogo que ele pregou no discurso? Você primeiro, Scarf. Eu acho que sim, porque não há problema nenhum. A coisa mais simples que existe, quem está ocupando um cargo de poder, é a manutenção do seu poder e o respeito ao próximo. Rose. Eu espero que sim, mas não acredito que ele consiga. E você, Monteiro? Não deveria. O Poder Judiciário não tem que ficar conversando com o presidente do Congresso Nacional. Isso não é função do STF. O STF ele tem que decidir resolver conflitos constitucionais que chegam para ele resolver.
E você, Azoni? Concordo plenamente. O presidente do STF, ele tem que ser conciso aos processos que chegam em pauta e acabou. Não tem que ter diálogo, não tem que ficar pedindo permissão. Segré. Eu acho que tem que ser uma adaptação. Ele deveria conversar para não extrapor uma questão que tem a ver com o poder com o outro, mas deveria também ter humildade para permitir que a sociedade possa julgar. Eita, Pedroso. Tem capacidade de escutar e começou bem no discurso dele falando em harmonia. Então, ele tem vontade e indicou o caminho que ele deve adotar. Ainda